Nós vamos falar hoje sobre Mateus 22, que está escrito assim no versículo 1 em diante. Nós vamos ler tudo. Sim. E vir recapitulando por partes o que der, a gente fala hoje, se não der, a gente fala amanhã, fala quarta, fala quinta. Nós vamos indo, onde que Deus mandar, a gente está pronto a obedecer. Ele fala o seguinte, versículo 1. Então Jesus, tomando a palavra, tornou-lhe a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou seus servos a chamar convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já estão mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram para um campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, escandalizou-se e enviou seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Meu Deus. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos, saindo eles pelos caminhos, juntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Uma coisa que nós não vimos aqui. Tanto mal como bons. Muito. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado como vestido de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos seus servos: amarrai-os de pés e mãos, levai-o, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos pastores eu vejo pregando isso aqui, eles vão logo no versículo 14, Verdade. que é o que mais interessa a eles. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas nós vamos desde lá de cima, desde lá do versículo 2. O reino do céu é semelhante a certo rei que celebrou a boda do seu filho. Que diria seria isso, mais ou menos, pastor Lucas? Casamento do seu filho. Justamente. Ele fala assim: e enviou seus servos a chamar convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Muitas vezes é o que acontece com a maioria de nós, quando Deus nos chama para estar com Ele. Verdade. Nós, como nós estamos falando sexta-feiras, Deus nos dá caminhos, escolhas para fazer. Mas às vezes nós mesmos, nós que escolhemos, às vezes nos afastar dele, mesmo Ele nos chamando. Mesmo Ele querendo a gente por perto. Justamente. Foi assim com o seu povo, né? Ele mandou o seu filho, como o senhor estava dizendo, naquela revelação que Deus deu ao seu coração, e ele manda o seu filho para o povo de Israel, para que pudesse então fazer uma grande festa com eles, mas eles não aceitaram. Nós vamos falar, igual estávamos comentando lá no escritório, um pouco antes da live, vamos pegar daquela história, como o senhor mesmo disse, lembrando, recapitulando. Sim. O rei, a maioria dos povos, era um castelo. O rei tinha seu castelo, tinha suas cidades muradas. Eram cidades, às vezes, vamos lembrar, o pessoal lembra muito de Jericó. Isso. Vamos lembrar de Jericó, aquelas muralhas que eram, você lembra a metragem daquelas muralhas? Passavam 2 carros. Muito grande. Dali. Eles faziam casa nas muralhas, né? Sim, justamente. Até porque a casa de Raabe era uma muralha. Você tem ideia do tamanho das muralhas, que é dali da largura. E tem até uma coisa curiosa, que as muralhas elas não caíram. Sim. Elas foram totalmente destruídas. Sim. Porque se elas eram do mesmo tanto que alto era a sua largura, se ela caísse, ia ficar do mesmo jeito. Então teve que ser acabado. Justamente. O poder de Deus é fantástico. Com certeza. E ele diz assim, ele falou para o seu servo: vai lá e chama. Quem ele está chamando aqui? Ele está chamando aqui aqueles convidados que estão ali próximo dele, aqueles que já faziam parte ali, mas aqueles convidados não quiseram fazer parte. Rejeitar. Olha só que forte. Rejeitaram. Eles estão rejeitando aqui o próprio rei. E quantas vezes nós não rejeitamos o próprio rei? Muitas. Quando nós tomamos a nossa decisão. E ele chama por 2 vezes aí, você já reparou isso? Por 2 vezes. A insistência dele. Justamente. Eu estava vendo que Deus é amor. Não é que Deus tem amor. Como diz um pastor que eu estava vendo dias para trás, é hoje.
Ele fala assim, não é que Deus tem amor, Deus é amor. As suas, como se fosse assim, as suas moléculas, suas partículas, É amor. é amor. E mesmo rejeitado, você vê, pega um rei desses aí que tinha antigamente, Precisa ir muito longe, não. Pega nós mesmo. se você for rejeitado a primeira vez, você chama de novo? Ah, dificilmente. Isso- Só quando Cristo está no coração. Né? E ele ainda fala assim, ó, vinde, pois o meu jantar está... Antes não estava pronto, ele chamou. Sim. Agora ele falou assim, vou falar que o jantar está pronto, que eu matei os boi, que eu fiz ali um bolo, fiz aquele bolo que você gosta, sabe aquele bolo? Sim. Aquele bolo. Dona Luana, Dona Aquele Luana. bolo. Ele falou assim, eu fiz o bolo aqui para você, e mesmo assim, o que aconteceu? Rejeitaram mais uma vez. O quão forte é isso que nós, quando nós preparamos, quando nós conseguimos entender que a maioria das vezes nós temos rejeitado a Deus. Mesmo às vezes ele está falando assim, eu tenho uma promessa na sua vida, eu tenho aquilo que eu posso te dar, mas você rejeita quando você decide andar no seu próprio caminho. Na verdade, como o senhor está dizendo, já está pronto, né? Verso 4. Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto. Vinde para a festa, vinde para as bodas, vinde para o casamento. Quer dizer, tudo já está pronto. Eu fico imaginando, pastor Samuel, amigos que nos acompanham, no princípio criou Deus os céus e a terra. Preparou tudo. E aí ele coloca para o homem, e o homem o rejeita. O homem não quer. Você vê, igual você falou mesmo, estava tudo pronto, ele deixou tudo bonitinho, perfeito. Tudo perfeito. Até a criação do homem ele fez perfeito. Ele falou, tá aqui, ó. Tá aqui para você, tudo que você pode explorar, tá aqui, tá tudo perfeito, tá tudo bonito, tem um leãozinho ali, um gato, um cachorro, não sei o que tinha ali, tudo tinha ali. Ele falou, tá aqui, é seu, Está pronto. eu tô te dando, é seu. Ainda hoje, para nós, é da mesma forma. Tudo está pronto, tudo está preparado. Sabemos que vivemos em um mundo caído, sabemos que vivemos em um mundo problemático, mas nós também sabemos que ainda existe um Deus que não perdeu o controle de nada. Ele está no controle de tudo e ele tem tudo preparado. Mas nós ainda insistimos, pastor Samuel, em querer viver fora dessa festa dele. Queremos fazer uma festa particular, enquanto ele está fazendo uma festa e quer que nós vamos lá participar da sua festa. Ele nos chama, né? Nos chama. 2 vezes, Olha, é insistente. E parece que nós somos tão importantes, parece que nós somos tão especiais, mais do que ele, que a nossa festa particular é mais importante do que a festa dele. E olha aqui que interessante que ele fala no versículo 5, porém eles não fazendo caso, foram para o seu campo, outro para o seu negócio. Olha aqui. Cada um Pastor preocupado Lucas, com o seu negócio, com a sua própria vida. justamente, pastor Lucas, quantas e quantas vezes nós não trocamos Deus por um negócio? O próprio Abraão trocou pelo quê? Sim. Colocou à frente, como nós sempre falamos, a família é o que mais importa, Sim. depois de Deus. Mas Jesus deixa bem claro, Sim. se você não está pronto a deixar pai e mãe, Justamente. ele não está falando para você rejeitar, ele não está falando para você humilhar, desonrar, ele está deixando bem claro que ele vem em primeiro lugar. Sim. Você tem que trabalhar sim, você tem que estudar sim, você tem que dar o seu melhor, tem de fazer. Entenda sempre que ele vai fazer a parte dele, você faz a sua. Só que, primeiro lugar, é o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas. Primeiro serão lugar é a acrescentadas. festa dele. Sim. E quando nós rejeitamos a festa dele, imagina um Deus tão poderoso, tão grande. O todo, El Shaddai, o Eu Sou, aquele grande. Nós rejeitamos ele. Nós, no nosso coração, às vezes, nós rejeitamos. O pastor chama para nós virmos num culto, adorar o Deus Todo-Poderoso. Nós rejeitamos, estamos achando que estamos rejeitando o pastor. Nós estamos rejeitando quem? Nós estamos rejeitando o dono da festa. Justamente. Às vezes não acontece isso. Eu sei que você que está me ouvindo aqui agora, às vezes na própria live, Sim, você está rejeitando, não é a nós, sim. é o próprio dono da Eu live. sei que a gente não fala muito certo, né? Assim, nós não temos a unção do nosso pastor, mas acredito que alguma coisa da parte de Deus a gente pode ter para compartilhar. Sim. E esse é o nosso problema, pastor Samuel, que muitas das vezes Deus ele está olhando para estas coisas. E muitas das vezes a gente despreza ele por aquilo que a gente está vendo. É o caso do povo de Israel. Veja só, amigos, quando Jesus aparece em Israel, pregando e falando, trazendo o reino de Deus, as pessoas esperavam um filho de Deus diferente daquele que eles viram. E quando eles olham para Cristo e vê ele, como o próprio Isaías fala, não tinha nem parecer nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse, era o mais indigno entre os homens. Aí eu me lembro do que o senhor estava falando agora há pouco.
O pastor Samuel salientou uma coisa interessante agora na nossa conversa, do porquê, pastor Samuel, que Judas foi preciso Judas beijar Jesus. Sim. Para que pudesse mostrar como foi aquela direção que Deus deu para o senhor sobre Judas. Aquele negócio de Judas foi o seguinte: Jesus chegou ali, ele falou, amigo, por que me beija? Porque Jesus chegou lá e deu um beijo. Ou Judas chegou lá e deu um beijo de Jesus. Foi ali na bochecha dele ali e deu aquele beijo famoso. Todo mundo fala assim, mas por que será que ele beijou? Muitas pessoas falavam assim, eu conheço Jesus, eu escuto falar de Jesus. Até aquele, esqueci o nome agora lá, do cidadão, que ele falou assim, eu escuto falar dele, mas eu não conheço. Uhum. Como é que é ele? Como é que eu posso chegar até ele? Aí ele falou assim, eu já estou falando com ele, sou eu. Quer dizer, muitas pessoas ouviam falar de Jesus, mas não conheciam. Muitas vezes as pessoas escutam falar de Jesus, mas não o conhecem. Então é preciso que Judas fosse beijá-lo para que ele pudesse ser justamente reconhecido. Quando chegaram ali e falaram, vamos prender Jesus. Então falaram, Judas, vai lá e mostra-nos quem é. E Jesus era conhecido em toda a cidade. Muitas pessoas ouviam falar de Jesus, toda Jerusalém, Betânia, onde quer que fosse, em toda a região da Galileia. Jesus era conhecido, mas não conhecido de vista. Mas conhecido de ouvir falar. E por quê? Porque Jesus era como os demais. Jesus usava a roupa do demais. Jesus, se você falar assim, quem é Pedro, quem é Jesus ali? O mesmo tipo de barba, o mesmo tipo de veste. Porque Jesus era humilde como os demais. E aí é que vem o que o senhor está dizendo. Que muitas das vezes as pessoas olham para o pacote, só a parte de fora. Sim. E não vê o que está dentro. E foi por isso que eles rejeitaram e cada um foi para a sua festa. Cada um foi para os seus afazeres, porque quando eles olham, mas como esse pode ser filho de Deus? Justamente, ele chega lá, vamos supor que uma pessoa chegava lá e fala assim, mas é esse aí? É esse, aquele lá que eu escuto falar? Não é não, não é esse não. Como como é que é o nome do cidadão lá? Falou, os 3 reis magos chegaram lá, o que aconteceu? Eles foram aonde? Procurar por Jesus. Foram no palácio. Fala, não, viemos aqui atrás de Salvador, do Messias. Mas ele não está aqui. E aonde foram encontrá-lo? Lá numa manjedoura, lá no meio de todo mundo lá. Amigos, isso é muito forte. Cuidado para que você não venha estar rejeitando a Deus, o dono da festa, quando na verdade ele está ali naquilo que muitas vezes muito mais simples do que você imagina. Tem uma mudança tão grande para a vida. Você falou uma coisa interessante ontem, que até não vamos citar nomes não, para não deixar vai que o ego entra, né? Verdade. Mas tem um senhorzinho lá, o senhor falou que ele não entende muito bem as coisas, às vezes falta ali palavras para falar, não sabe como falar, mas as pessoas veem o que nele? Unção. Vê Deus dentro dele. Às vezes, como a gente falou, nesses dias para trás nós estávamos comentando, que as pessoas estão atrás do quê? As pessoas não estão atrás apenas do conhecimento, elas estão atrás do poder, da unção. Justamente. E aí, às vezes, você olha assim para a pessoa e fala, não dá nada. Quando ela abre a boca, ela está cheia de Deus. Tem o poder de Deus que muda a vida de qualquer um. Com certeza. E é o poder de Deus que muda. Sim. Nós vamos continuar, eu vou continuar esse esquema, o pastor Lucas amanhã está de folga. Amanhã não, eu não vou vir, porque você faz amanhã, aí terça-feira. Amanhã ele está no fogo. Está no fogo. Amanhã eu vou continuar isso aqui. E você não perca amanhã. Não perca amanhã, que a mensagem continua, bobear vai até quarta. Verdade. Tem muita coisa aqui para a gente aprender aqui. É quase 12:30. E eu vou encerrar para não ficar muito longo. Senão, se eu entrar no outro trecho aqui, a gente vai até uma hora. É muita coisa. Só que o que importa para a gente nessa manhã de segunda-feira, pastor Samuel, é a gente olhar com os olhos do Senhor. Porque muitas vezes Ele está nos chamando para a festa. Ele está nos chamando para a intimidade, para a comunhão. E muitas das vezes a gente está atrás de um glamour. A gente está atrás de uma coisa que muitas vezes não vai trazer resultado. Não estou dizendo que a gente não tem que ter conforto. É muito bom uma igreja com conforto, é muito bom um pregador que tenha conhecimento do que está dizendo, mas mais do que isso, a gente precisa entender o que Deus está querendo falar, trazer, para mudar e nos abençoar. O povo de Israel, cada um preocupado com as suas coisas, e talvez você que está nos assistindo, observe bem isso. Talvez você está demais. Eu lembro do caso de Marta e Maria. Ansiosa, afadigada com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte, que é sentar
e ouvir. Então, cuidado, porque o reino dos céus está disponível para você. Como o próprio pastor Samuel disse, tem muita coisa boa que o Pai já preparou. Ele não vai preparar, ele já preparou para poder nos entregar. É a saúde. Eu vejo assim, pastor Samuel, nesta terra, Deus ele não tem interesse nas coisas, ele tem interesse no povo. E as coisas ele tem prazer em dar. Como o pastor Carlos uma vez pregou aqui na igreja, e foi poderoso aquele ensinamento, sobre o Isaac com Abraão, Abraão e Isaac. Aquele dia o pastor Carlos trouxe um entendimento que mudou minha vida em muitas coisas. Quando Deus pediu para que Abraão sacrificasse o Isaac, Deus não estava atrás do Isaac. Deus estava atrás era do Abraão, é do coração do Abraão. Então, muitas das vezes, você está tão preocupado com as coisas e deixando o que é mais importante, que é Deus, de lado. Então, abrace, agarre o Senhor, tenha tempo para Ele, participe da festa dele, pode ter certeza que Ele vai fazer a sua festa ficar melhor. É uma coisa que você falou aí, pastor Lucas, que o pastor Carlos até fala que Deus tem prazer em nos abençoar. Você imagina o prazer de Deus, mesmo rejeitado, às vezes nós o rejeitamos. Sim. Mas mesmo quando nós decidimos voltar, Ele está de braços abertos. Ele está de braços abertos. É a história do filho pródigo. Justamente. Deus está sempre de braços abertos, mas nós dependemos de quê? De nós voltarmos para Ele. É o que o senhor falou agora há pouco. É o amor. Justamente. Ele não tem amor, ele é amor. Justamente. E isso é outra lição que a gente aprende. Sim. Que nós precisamos também ter esse amor. Certeza. E aí vai muito, se a gente for pegar, vai ter muita coisa. Vamos falando aqui. Glória a Deus.